No silêncio prístino do amanhecer, um som que não pertencia à mata cortou o ar. Um miado rasgado, mais pedido do que ameaça. Ava ouviu antes do rádio. Parou, escutou e deixou o hábito de quem conhece cada sopro de vento e cada folha na reserva tomar conta dela. Aquilo exigia resposta. Ela caminhou pelo trilho encharcado, botas afundando no musgo, a respiração curta por causa do esforço, não por medo. Ava era ranger há anos, conhecia os mapas das árvores como se fossem veias. Sabia ler rastros, pressentir padrões. Mas nada, nenhuma rotina a preparou para o que veio à luz entre os troncos altos. Uma pantera negra presa em uma rede improvisada, enroscada no dossel. A silhueta quase impossível de distinguir do escuro das folhas. Os olhos dela, 2 discos âmbar, queimaram na manhã como moedas de fogo. A pantera olhou para Ava, e de dentro desse olhar veio um novo som, um pedido de socorro. A cena era absurda de tão triste. Fios ásperos comprimiam o peito do animal. Uma das pernas traseiras pendia num ângulo estranho. A rede, presa a galhos finos, puxava o corpo para cima como uma armadilha de teia. A pantera se contorcia em reflexos brutais que soavam como metal arranhando madeira. Cada movimento aumentava a tensão. Quanto mais ela lutava, mais se enrolava. Os galhos gemiam, folhas caíam em chuva lenta. Ava parou à margem da clareira. Respirou fundo. Não havia espaço para pânico. Havia espaço para técnica, para calma. Era aquilo que a mantinha viva em situações perigosas. Treinamento, paciência, respeito pela força que estava diante dela. Ela colocou a mão sobre o cabo do rádio só para sentir seu peso. O aparelho estava sem alcance. Ótimo. Significava que por agora só ela faria aquilo que precisava ser feito. Devagar, como quem não quer despertar um animal já desperto demais, Ava aproximou-se. O cheiro, sangue, suor, era discreto, misturado com o perfume úmido das folhas. A pantera olhou, esperou, latiu um som baixo e urgente. Havia medo, sim. Havia também algo feroz e primitivo, a vontade de escapar. Ava sabia que qualquer gesto brusco poderia transformar medo em ataque. Por isso falava baixo, sem palavras que pudessem ser traduzidas em promessas, apenas sons que, para ela, diminuíam as investidas do coração. A rede fazia um relevo estranho contra o corpo. Havia nós improvisados, cordas que cruzavam e tensionavam. Ava examinou com os olhos. Não trouxe ferramentas que pudessem servir de manual para quem a escutasse depois. Não era justo ensinar o caminho do risco. Ela trabalhou com o que tinha. A calma de quem viu panteras antes. A noção de como um animal avalia a ameaça. O instinto de não dominar, mas de libertar. O primeiro corte foi um ato de fé. A lâmina tocou o fio. O som do corte ecoou, estalou, como uma nota alta em um coro de folhas. A pantera se retorceu, um corpo elegante em choque. Ava sentiu os pelos se eriçar sobre a nuca da criatura. Ouviu o som das garras raspando a madeira. Era um momento de pura balança. Um movimento errado e o predador poderia cair sobre ela, feri-la. Outro, e o animal poderia se sufocar. Ela não se moveu mais rápido do que a dúvida permitia. Quando uma das cordas principais cedeu, a rede despencou com um chicote de silêncio que machucou os ouvidos. A pantera, por um lampejo, entrou no espaço de Ava com todas as unhas à mostra. Foi um instante tão rápido que o tempo pareceu engovir o som. Ava ficou imóvel. Respirou baixo. Algo na forma como ela sustentou o corpo, na maneira como manteve os ombros relaxados, disse à pantera que ali não havia intenção de dominar. A pantera parou. Talvez interpretou, Ava pensou nisso depois, aquela imobilidade como controle, não como ameaça. Ou talvez tenha sido simplesmente sorte. Mas naquele segundo, correram uma ao lado da outra 2 forças antigas, medo e persistência. O corte final veio como conclusão. A rede soltou-se. A pantera caiu ao chão com uma graciosa violência. Por um instante, ela ficou ali, respiração arrastada, o corpo comprimido recuperando espaço. Ava recuou para não invadir mais do que já invadira. Quando o animal ergueu a cabeça,
Os olhos encontraram os dela. Havia ali algo que não era gratidão na linguagem humana. Era reconhecimento. Um reconhecimento bruto e direto. Somos feitos do mesmo tecido que sangra, que teme, que vive. A pantera deu um último olhar, como se chequeasse a paz do ambiente, e sumiu entre as sombras do subbosque. Um fantasma que escorrega por onde a visão humana encontra apenas sombras. Se você gosta de histórias reais sobre a vida selvagem, curta este vídeo. Ava voltou para a estrada da reserva com roupas sujas, o peito ainda batendo em compasso acelerado. As conversas com a equipe na rádio foram curtas, relatório, organização, mais nada. Havia o desejo, discreto, de fazer algo mais pela floresta que ela patrulhava, impedir que armadilhas fossem montadas, educar, vigiar. Mas a natureza é vasta, culpados e soluções se escondem nas mesmas trilhas. Um ano depois, a floresta lembrava de tudo e nada. Havia ciclos que se repetiam, chuva, secos, caminhadas, silêncio. A Ava tornou-se rotina ali, passos medidos, verificações, pequenas demonstrações de cuidado com trilhas e cercas. Aquela manhã de neblina, no entanto, trouxe outra sequência de imagens. Ela desceu por um barranco escorregadio em patrulha. O rastro de chuva tinha transformado o solo em lama pegajosa. Uma pedra traiçoeira fez com que o pé saísse do lugar. O tombo não foi dramático como nos filmes. Foi uma sequência curta, ágil demais para freios. Um giro, um estalo. Ava sentiu a dor na perna. Olhou para baixo. O tornozelo doía de um modo que não se curava com respirações profundas. O rádio, que vinha preso ao cinto, foi jogado no vale por um golpe do impacto. Silêncio eletrônico. Ela tentou se levantar. Não deu. O frio da tarde corria dos galhos. O céu acima foi tingindo um dourado pesado. A reserva, que tantas vezes acolhera seus passos, agora parecia distante. Ava tentou encaixar a rotação do corpo para subir, mas cada movimento aumentava a dor e o medo. Onde havia segurança antes, passou a haver um risco mais pessoal. A noite vinha, e com ela as sombras que escondem presas e predadores. Sentada num leito de folhas molhadas, Ava acendeu uma pequena luz para sinalizar, mas sabia que, sem rádio, a chance de alguém ouvir era remota. Pensou nas horas antes, nas rotas da equipe, nas chances de alguém passar exatamente por ali. Pensou na pantera, na rede. Pensou no olhar que ele tinha dirigido a ela, tão humano em sua crueza. Quando a noite quase caiu, transformando os troncos em silhuetas, veio um som estranho e alto, um chamado que não se parecia com qualquer canto de pássaro, nem com o estrondo de uma mula na trilha. Era um bramido apertado, uma série de notas curtas e insistentes. Ava ergueu a cabeça. No alto do ravino, a sombra de uma figura móvel recortou-se contra o céu. A pantera. Ela estava ali, imóvel como uma mancha de tinta, emitindo vocalizações que pareciam atravessar a distância com propósito. Ava teve tempo de pensar. Coincidência? Curiosidade? Ou algo que foge às formas conhecidas de explicação? A pantera miou novamente, sumindo e voltando, um chamado persistente e estranho. De dentro da escuridão baixa veio um ruído diferente, pesado, ritmado, como quando milhares de passos aram a terra. Após momentos que pareciam minutos, uma massa cinzenta surgiu, uma alcateia de elefantes movendo-se pela trilha antiga, guiada por sons que o humano mal decifra. Um jovem elefante, menor que o resto, mas já com a mesma estrutura de gentileza bruta, aproximou-se do topo do barranco. Ele mexia as orelhas, atento, curioso, talvez atraído pela voz da pantera, talvez por um cheiro novo. A cena que se seguiu desafiava a lógica simples. O jovem estendeu o tronco, curioso, tocou a borda do barranco, possivelmente investigando, possivelmente apenas testando um novo objeto. Ele encostou o tronco no ombro de Ava. Não houve cálculo humano na ação. Nada ali era um texto claro de gratidão. Havia comportamento, olfato equilibrista, tato, um instrumento flexível que serve tanto para arrancar quanto para acarinhar. O tronco, no entanto, encontrou uma forma de envolver Ava sem pressão, de erguer o corpo com delicadeza surpreendente. O animal tentou repetidas vezes, recuando, ajustando, como quem ensaia um movimento até descobrir a força certa. Uma vez ele falhou, Ava rolou um pouco, a dor apertou, mas o elefante voltou. Respirou um sopro baixo e tentou de novo.
As tentativas seguintes foram mais certeiras. O jovem elefante apoiou-se contra o barranco com as patas traseiras, fixou a presa com o tronco e, num gesto impressionantemente gentil, puxou. Ava sentiu o peso deslocar-se, os músculos da criatura trabalharem com precisão natural. Subiram alguns centímetros. Depois, Pancho a inclinação ajudou. Em certo momento, outros elefantes formaram um arco atrás, como uma força bruta de lentidão, empurrando troncos e terra para que o jovem pudesse ganhar apoio. Foi uma orquestra de corpos, um balé pesado. Quando Ava finalmente foi colocada numa superfície mais firme, por cima do barranco, a primeira coisa que notou foi a respiração do jovem elefante perto do rosto, um sopro morno, cheiro de mato e lama e algo antigo que lembrava a chuva. Não havia violência. Havia uma paciência que as ferramentas humanas raramente exibem. Ela tentou falar. As palavras saíram pequenas, agradecimentos que pareciam inadequados. O jovem elefante levantou o ouvido, olhou-a com olhos escuros e por um segundo parecia tentar entender. A pantera, no alto, observava. Seu corpo estava recuado, a cauda balançando num compasso lento. Quando Ava encarou o animal, a sensação que lhe tomou o peito foi de algo quase religioso, um laço tênue, inexplicável, que atravessa espaço e espécie. Não era dívida, não era moeda de troca. Era um evento raro e belo, uma coincidência evoluída para algo que a mente humana quer traduzir em significado. Ava foi segurada pelos elefantes até que a equipe, alertada por sinalizadores que finalmente funcionaram, apareceu. Havia mãos humanas, claro, havia protocolos e cuidado, mas o episódio que ficaria mais gravado não foi a chegada dos colegas. Foi a imagem do jovem elefante encostando o tronco numa perna quebrada. Talvez medindo, talvez apenas confirmando que aquela criatura tão diferente estava inteira. Na manhã seguinte, quando o sol cortou a névoa e trouxe luz ao vale, a pantera não estava mais no alto do ravino. Desaparecera como sempre parecera fazer, uma sombra que se dissolve. Ava ficou ali, olhando o lugar onde a viu pela última vez, sentindo algo que os mapas não registram. Uma reverência, uma confirmação de que o mundo selvagem ainda guarda maneiras de surpreender. Ela contou a história mais tarde, com cautela. Usou palavras como pareceu e talvez, porque sabia que qualquer certeza sobre a mente de um elefante ou a intenção de uma pantera seria presunção. Repetiu com firmeza que não recomendaria a ninguém subir em árvores para libertar grandes felinos sem treinamento. Contou como a experiência a transformara, uma humilhação gentil, quase um reparo íntimo nas suposições humanas sobre quem salva e quem precisa ser salvo. Na reserva, o episódio correu como água no leito de pedra, às vezes rápido e brilhante, às vezes escuro sobre a rocha. Alguns o chamaram de milagre, outros de acaso feliz. Ava ficou no meio, sem abraçar nem refutar. Preferiu a palavra admiração. Preferiu aceitar que a floresta era mais complexa do que sua agenda de patrulhas. O que restou, mais do que o fato em si, foi a sensação de que quem caminha na mata nunca está sozinho. Há fios invisíveis que ligam os viventes, sons que atravessam vales, cheiros que organizam reuniões, presenças que comunicam sem língua. Às vezes, quando se age com cuidado, o mundo responde de maneiras imprevisíveis. Às vezes, uma mão humana e um tronco de elefante são ponte entre a vida e a salvação. A história daquela pantera presa no alto da árvore e do inesperado que se seguiu não fecha como uma explicação. Fecha como um relato de reverência. É um lembrete de que a bondade, mesmo que pequena e cautelosa, atravessa vidas e histórias, sem promessas, sem contas claras, apenas com a força bruta e misteriosa daquilo que chamamos natureza. Se essa história te tocou, inscreva-se para mais relatos da vida selvagem e conte nos comentários qual foi o ato animal mais surpreendente que você já presenciou. Compartilhe para que outros sintam a mesma reverência que uma manhã na reserva pode causar.